Mateus capítulo 6, versículo 5, até o verso 8. A nossa lição de hoje é a lição número 3. Nós estamos estudando sobre oração. E a oração, nós já estudamos dois temas, a oração hipócrita e a oração pagã. Hoje nós vamos falar sobre a oração de um filho de Deus. E vamos observar essas diferenças. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 8. Mas vamos lá. Vamos estudar sobre oração, né, irmãos? Como é difícil orar, né? É tão bom falar sobre oração, mas é tão difícil colocar em prática, né? Tão difícil. Para mim, uma das disciplinas mais difíceis de se colocar em prática é a oração. E Jesus ele vai justamente mostrar como deve ser a nossa oração e como não deve ser a nossa oração. Na verdade, ele começa dizendo como não deve ser, como nós não devemos orar. Porque aí você diz, espera aí, orar todo mundo ora, rezar todo mundo reza. Mas Deus, ele nos orienta através da sua palavra como nós devemos orar. E é bem verdade que algumas orações o Senhor não ouve, mas não ouve mesmo. E por que ele não ouve? Jesus vai mostrar aqui pelo menos algumas delas e nós vamos ver no decorrer de cada semana que há vários tipos de oração que o Senhor não ouve, mas não ouve mesmo. Você vai estar falando ao vento, o Senhor não estará ouvindo a sua oração. Mas há orações que ele ouve. E o que faz a oração ser ouvida não são as palavras bonitas, não é um português correto, não é uma religiosidade forte. Eu sou muito religioso, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque o ouvir a oração não depende do que você faz, mas depende daquilo que Cristo já fez por nós. Por isso que a oração deve ser feita em nome dele. Ore no seu nome para ver se a sua oração é ouvida. Diga, Senhor, eu estou pedindo por mim, porque eu sou o cara, porque eu realmente mereço. Você já começa pecando. Mas vamos lá. Jesus vai dizer no versículo 5 do capítulo 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Essa é a primeira oração que o Senhor não ouve. Nós já estudamos, passamos um domingo trabalhando isso. É a oração dos hipócritas. E qual é a oração dos hipócritas? É aquela oração que visa mostrar o que você não é. É uma oração que procura impressionar o outro. E nós vimos aqui que a verdadeira oração ela deve ter um único objeto, que é Deus. A glória dele, a vontade dele, a pessoa dele. Se eu oro para mostrar que eu sou espiritual, se eu oro para mostrar que eu sou um homem de Deus, se eu oro para mostrar que eu sou religioso, se eu oro para mostrar que eu tenho uma relação com ele, o meu interesse é mostrar aos outros quem eu sou na minha vida religiosa, esse tipo de oração, ela não serve de nada. O próprio Jesus diz, você já teve a sua recompensa, e a recompensa é o que os outros veem. É o elogio dos homens, ou é o fato dos homens saberem e perceberem que você é religioso. Segunda oração que Deus não ouve, está no versículo 7, nós estudamos aqui a semana passada, é a oração pagã, é a oração que não conhece verdadeiramente o Deus a quem ora, pelo menos intimamente. Quando ele diz, e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, ele diz, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Eu não estou aqui criticando nenhuma religião, mas eu quero trazer à memória, por exemplo, o rosário ou o terço. Você sai repetindo aquelas orações, e eu fiz muito isso na minha vida, porque você acha que pela muita repetição, Deus vai lhe ouvir.
São 10 Ave Maria e um Pai Nosso, 10 Ave Maria e um Pai Nosso, 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Quanto mais você faz, quanto mais você repete, mais você entende que está orando e que Deus está lhe ouvindo. Mas Jesus diz que não é pelas vãs repetições. Aí você diz, não, mas pode não ser um terço, pode não ser um rosário, pode ser outro tipo de oração, que você fica repetindo a mesma coisa e acredita que pela própria repetição você está forçando Deus a lhe ouvir. Na mente de quem ora, achando que pela muita repetição, Deus vai ouvir, porque é como se Deus fosse pressionado a fazer pelo tanto que você fala. Sabe aquela coisa, mas esse homem está falando tanto, essa mulher está falando tanto, que eu vou acabar ouvindo-a. Essa não é a oração. Jesus diz, olha, vocês não devem orar como os pagãos, como os gentios, como quem não conhece a Deus. Vocês precisam entender que, primeiro, quando vocês vão orar, Deus já sabe o que vocês precisam. E aí você pergunta, então por que eu vou orar se Deus já sabe o que eu preciso? Não é verdade? Por que eu vou orar se Deus já sabe o que eu preciso? Você não vai orar para dizer a Deus o que Deus não sabe. Quando você ora e diz a Deus o que precisa, na verdade você não está comunicando a Deus algo que você não sabe, mas você está expressando a Ele o quanto você precisa dEle. Quando eu abro meu coração e conto a Deus o que eu estou passando, eu não estou informando a Deus o que Ele não sabe, Ele já sabe. Mas eu estou demonstrando através desse ato que Ele mesmo estabeleceu, que foi a oração, que eu preciso dEle na minha vida. Que eu preciso que Ele me escute no sentido de me atender, de me ajudar. Agora, Tiago vai dizer que nós precisamos das coisas, e ele vai dizer, então por que vocês não pedem a Deus? E aí ele continua dizendo, vocês pedem a Deus e não recebem, mas não recebem porque vocês pedem mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Então há outra questão também que a gente vai estudar lá na frente, que nós podemos ter a noção de que devemos pedir a Deus, só que também Deus não ouve esse tipo de oração, porque o nosso pedido muitas vezes é um pedido egoísta, egocêntrico, é um pedido voltado somente para nós, é um pedido que não há necessidade de se pedir, que não é bom para nós e aí Deus não nos dá. Ou às vezes Ele pode até dar para nos corrigir. Às vezes Deus nos dá determinadas coisas que vão nos fazer mal para nos corrigir. Aí já é juízo. Aí já é juízo, né? É quando Deus quer nos julgar e quer tratar conosco. Aí Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco para nos corrigir, para nos exortar, para tratar conosco. Isso é bem complexo. Mas é interessante. É interessante, a questão da oração é muito complexa e eu quero desafiar você a estudar esse tema conosco e a colocar em prática. Tá? Eu não estou, desculpa os irmãos, se tem alguém aqui que é católico, eu não estou aqui jogando pedra, tá, em ninguém, tá? Porque às vezes a gente faz as coisas sem estudar a Bíblia, sem entender, sem conhecer. Assim também como os hindus. A religião hinduísta, ela fica repetindo um mantra. Aquele mantra porque eles acham que por mais que repitam aquilo, eles conseguem ser abençoados. Mas vamos falar dos evangélicos também, né? E aqueles evangélicos que ficam o tempo todo, aleluia, 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 que não tem nem Deus aguenta um negócio desse. Deus diz, meu filho, pare, pelo amor de Deus, né? É aleluia, aleluia, não ora não, é só o aleluia, 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 aí tem a santa paciência, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes você não está fazendo isso nem com a intenção de glorificar o Senhor. Ore consciente. Abra a sua boca para você falar conscientemente com Deus. Fale com Deus. Você vai chegar para o seu pai ou para a sua mãe e dizer, pai, né? Aí você vai chegar para o seu pai, aí vai dizer, pai, estou com fome, 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 estou com fome. Né? Pai, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. Tem um pai que aguente isso. Deus também não aguenta isso não. Deus, me abençoe, 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 me abençoe. Pelo amor de Deus, meu filho, pare com isso.
Ore ao Senhor conscientemente. Senhor, me abençoe, eu preciso. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, o meu trabalho está assim, eu não suporto meu chefe. Senhor, eu estou sem paciência. Eu estou a fim de matar um. Fale a verdade, abra o seu coração. Peça ao Senhor misericórdia. Cite a palavra dele, use a própria palavra. A tua palavra me ensina a amar o próximo, mas eu não consigo. A tua palavra me ensina a não guardar mágoa, mas eu não consigo. Me ajude, transforme meu coração, que teu Espírito Santo gere os frutos, né, o caráter de Cristo em mim, naquilo que eu preciso. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área. Oração, irmãos, é algo muito mais profundo, mais íntimo do que simplesmente a gente falar, repetir. Veja, cuidado, a repetição é diferente da perseverança. A perseverança, você pode até orar a mesma coisa, como a irmã me perguntou, né? Pastor, eu oro para Deus curar a sua esposa. Senhor, vai lá, cura a perna dela. Todo dia eu uso essa frase. Isso não é uma vã repetição, porque todos os dias ela está fazendo uma oração que é necessária, mas ali ela está perseverando naquilo. Como, por exemplo, eu posso orar pelos meus filhos e pedir: Senhor, salva meus filhos. Salva meus filhos, Senhor. Todos os dias eu posso ir a Deus e orar e pedir: salva meus filhos. Mas eu não vou ficar o dia todo dizendo: salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Achando que o muito repetir vai forçar a Deus. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo aqui, né? Naquele dia, aí eu vou repetir isso 10 vezes, aí eu vou repetir isso 20 vezes, para levar Deus a me ouvir. Aí eu vou rezar 50 Pai Nosso. Aí Deus vai me ouvir. Foi 50, né? Se for 5, ele não me ouve, mas 50 ele vai me ouvir, porque ele vai ver que eu realmente estou querendo. Gente, não é assim que funciona, e Jesus diz que esse tipo de oração nós não devemos praticar. Quem foi que levantou a mão? Que eu não... Alguém levantou a mão? Vá, meu irmão, pode falar, fica à vontade. Respondi? Ah, tá certo, desculpe, viu? Mas pode ficar à vontade para perguntar. A perseverança é diferente. A perseverança é quando um filho meu está doente e todos os dias eu vou ao Senhor e digo: Senhor, cura meu filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Mas eu não vou ficar: Senhor, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. Aí ninguém merece isso. Nem Deus suporta isso, né? Então, vocês estão entendendo? Jesus diz: olha, não é pelas... Observe, as vãs repetições. Examine o texto, hein? Ele diz aqui: e orando não useis de vãs repetições. Não fique repetindo a mesma coisa, achando que pelo seu repetir, Deus primeiro vai ser informado e pressionado a lhe responder. É uma ideia, é uma teologia ou um conhecimento errado de Deus. Ele é bem claro: Deus sabe o que você precisa. Mas se Deus sabe, por que eu devo orar? Porque a oração foi o meio pelo qual Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele, para nós termos intimidade com Ele, para nós conversarmos com Ele, abrirmos o nosso coração para Ele, ouvirmos a sua voz também no nosso coração. Porque tem oração que a gente nem fala, a gente só chora. E Deus está ouvindo, sabe quais são nossas necessidades. Tem oração que a gente só faz gemer de dor. Não é verdade? Tem oração que a gente não tem condição de falar. E tem oração que você não está nem querendo orar. Tem oração que você não tem nem ânimo. Você se ajoelha ali sem ânimo nenhum, ou se assenta na cama, fica ali de cabeça baixa, pensando, às vezes indignado com tudo. E às vezes você só usa uma frase: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero orar, eu não tenho vontade de nada, e já está orando, né? Que bom, né? Que o nosso Deus sabe todas as coisas. Diga, irmã Terezinha. Sim, hein? A confissão auricular. É porque a ideia da penitência. A igreja ela criou a ideia da penitência, ou seja, eu pequei, então eu devo pagar pelo meu pecado para poder ter esse pecado absorvido. Então isso é uma má compreensão da verdade do Evangelho. Ele sabe que ele conhece a Bíblia, mas isso é uma tradição muito forte que existe, que eles mantêm. Isso também, Deus já perdoa, com certeza. Mas não só é isso, é porque isso está atrelado às indulgências. A Igreja Católica, ela teve um período em que ela estava falindo, e ela precisava de dinheiro para cobrir os luxos
dos papas antigos. Na verdade, aquela igreja do Vaticano, se eu não me engano, ela foi construída, acho que foi por Leão X, né? Foi quem começou a construir a Basílica de São Pedro, que vocês conhecem, aquela igreja do Vaticano. Para construir aquela igreja, quase que a igreja católica fale. Muito dinheiro para construir aquilo ali. Então foi criado as indulgências. Já ouviu falar nas indulgências? Então cada pecado, dependendo do pecado que você cometia, era um valor que você deveria pagar. Então a igreja estabeleceu isso para poder arrecadar fundos. Veja, eu não estou aqui apontando, jogando pedra na igreja católica não, porque tem um bocado de igreja evangélica aí que faz pior, viu? Que a Fogueira Santa faz um bocado de coisa pior. Então eu não estou aqui para alisar ninguém não. Mas isso aí é uma verdade histórica. Aí você pode ler, existe um homem chamado Johann Tetzel. Ele foi um dos maiores defensores, foi com ele que Lutero brigou. Na verdade, Lutero não queria sair da igreja. Lutero queria reformar a igreja, mas o que incomodou Lutero foi justamente... O que incomodou mais ele foi a questão das indulgências. Então, o que era que eles diziam? Que cada moedinha que cai, né, no lugar da oferta é como se uma alma estivesse encontrando um lugarzinho no céu. Então, quanto maior o pecado, veja, na época as pessoas pecavam muito. Então, como hoje também, né? Então, quanto maior o seu pecado, mais você deveria dar dinheiro para a igreja. E você dando dinheiro, você comprava o seu perdão. A ideia era essa. Então, isso começou, isso se tornou muito forte, e depois foi diminuindo a questão do dinheiro em si, mas continuou a questão da penitência, né? Especificamente com as rezas, com as orações que deveriam ser feitas, infelizmente. E aí você vê o poder que tem, né? Como muitas igrejas evangélicas estão querendo também esse poder, né? Igrejas evangélicas, você vê o pastor mais rico do mundo é o pastor Edir Macedo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, mas tudo bem. Ainda bem que não saiu no microfone, mas é isso mesmo, tá? O pastor que a fortuna dele é 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, né? Agora rapidinho R$1 para chupar um picolé a ele manda ele dar uma pisa, viu? Mas tudo bem. Então, veja, nós temos 2 tipos de orações que, pelo menos aqui nesse texto, o Senhor, ele exorta os seus discípulos a não orarem assim. A oração hipócrita e a oração repetitiva. Na oração hipócrita, eu oro para aparecer. Eu oro para mostrar que eu sou o tal. E aí vocês veem muito isso, né? Principalmente quando alguns pastores estão aí em público. Deus faz aquela coisa toda, né? Aquele show, né? Aquela coisa, aí você fica com o pé atrás, tá? Coloca a mão, estenda a mão e aquela coisa, e às vezes aquele choro forçado, até na pregação, muitas vezes, tal. O Senhor julga, né? Deixa eu quieto. Mas a oração hipócrita é aquela oração que você quer chamar a atenção dos homens. Jesus diz que essa oração que procura a atenção dos homens, que é dirigida aos homens, Deus não aceita. E a outra é a pagã, que a gente já bateu forte. Não estou dizendo que é pecado você orar em público. A Bíblia não diz isso. Pastor, eu posso orar na praça, em voz alta, orar pelas pessoas, gritar pelo nome de Jesus? Pode, não tem problema nenhum. A questão é o interesse do seu coração. Você está orando realmente para abençoar aquelas pessoas? Amém. Nota 10. Agora, se você estiver orando, porque tem muita gente olhando, e você quer demonstrar que você é espiritual, isso está errado. Agora eu posso orar no meio da rua, eu posso orar dentro de um ônibus, eu posso orar dentro de um metrô, onde você quiser. O pecado não é orar em público. O pecado é orar para agradar os homens e para mostrar aquilo que você não é. Esse é o problema. Segundo, a oração repetitiva, a gente já bateu nessa tecla, mas também é outro problema. É outro problema, né? E aí nós também devemos evitar isso. Mas como eu devo orar? Como deve ser a oração de um filho de Deus? Vamos introduzir hoje na lição número 3. Veja o verso 6. Verso 6 aí. E depois o verso 8.
capítulo 6 de Mateus, verso 6. Eu vi uma propaganda agora, gente. Eu vi agora o irmão Gilberto falando. Eu vi uma propaganda, aí estava o Bispo Macedo. Ele estava, se ele ouvir essa gravação, ele vai mandar me processar. Não tem problema não. Já que estava propaganda, aí eu vi uma propaganda dele tomando café, né? Aí ele tomando café, aí ele pega uma bandinha de pão, sabe? Aí ele diz, olha gente, a coisa melhor do mundo e mais saudável é o mel, é usar mel. E aí ele faz toda uma propaganda do mel corretamente. Mel é bom para a saúde, né? Talvez não seja muito bom para quem é diabético, né? Mas mel é bom. E aí ele fez a propaganda do mel, de abelha, o mel puro, tal. E aí depois ele passa no pão, ainda come do pão, né? Aí depois ele vem, olha, esse mel é fabricado na fazenda que a gente tem, lá na Bahia. E um frasquinho desse você encontra, eu não sei se é por 15 ou é por 20 reais, um frasquinho desse tamanho. Você compra mais barato aí, por 10 ou por 12. Mas lá custa bem uns 20, né? Tá? Então veja, no final de contas, o mais importante é o quê? A propaganda, o vender, o negócio, sabe? Porque não dá de graça ao povo. Não tem mel lá? Pega o mel, dá de graça ao povo, aqueles que estão precisando de mel, homem, pelo amor de Deus. Mas tem que vender o mel e você paga as abelhas para elas fabricarem o mel. Você não paga não, elas fabricam de graça. Pega o mel e dá ao povo. Ou então vende barato, vende a custo ao preço de custo. Tem as garrafinhas lá para colocar, tem um trabalho, tem uns funcionários. Venda a preço de custo, homem. Mas aí pega um mel que você gasta 5, 6 reais, vai vender por 20. Aí ainda faz a propaganda. É difícil, viu, irmãos? É difícil. Eu fico para morrer com essas coisas. Eu assisto o vídeo, faz mal para mim, porque eu já fico com raiva o dia todinho. Mas Deus precisa mudar meu coração. Mas vamos lá, versículo 6. Como é que o crente deve orar? Isso deve ficar rindo, né? Como é que o crente deve orar? Tu, porém, quando orares, olha só a diferença, não ore como os hipócritas, mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás. Olha a diferença. Eles oram aos homens, tu orarás a teu Pai. Eles oram aos homens em público para que os homens vejam, mas tu orarás a teu Pai que está em secreto. Eles orarão aos homens e os homens já são a tua recompensa. Mas tu orarás ao Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Veja, a verdadeira oração que agrada a Deus é uma oração que é embasada pela fé naquele que você não vê, mas você crê que Ele está ali com você, que Ele está ouvindo a tua oração, que a sua oração é sincera, que há quebrantamento no seu coração e que Ele no tempo certo irá lhe responder. Essa é a primeira verdade que Jesus vai mostrar aqui, é que na nossa motivação, a nossa motivação na oração não é de sermos recompensados. Até porque a gente não vai orar ao Pai para ser recompensado por Ele, a gente vai orar ao Pai porque nós sabemos que precisamos dEle. E outra coisa, cuidado, que essa ideia de recompensa, ela pode parecer que é por algo que você faz, né? Mas a Bíblia vai dizer que tudo que nós recebemos de Deus é por causa da sua graça. Paulo, ele está sofrendo, Paulo, ele está com um espinho na carne, vocês lembram desse texto? 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz que para que ele não se vangloriasse, ele vai usar até a terceira pessoa, né? Para que esse homem não se vangloriasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Ele não quer dizer nem que é ele. Mas depois ele vai dizer que orou 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne que ele chama de mensageiro de Satanás. Nós não sabemos o que é. Alguns acham que era alguma doença, sei lá, alguma coisa que incomodava ele diariamente. Ele não diz o que é, então não adianta a gente querer saber. Mas era algo que lhe causava dor, sofrimento diário. E aí ele diz que orou a Deus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e a resposta de Deus foi: não, eu não vou tirar esse espinho na carne, porque a minha graça te basta. Aí Paulo entende que a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é suficiente na vida dele. Mesmo ele sofrendo, ele sabe que Deus está presente na vida dele e que esse sofrimento, em vez de trazer, vamos dizer assim, um afastamento de sua vida de Deus, muito pelo contrário,
o faz estar muito mais perto, muito mais dependente, muito mais quebrantado, muito mais humilhado. E assim ele vê que na vida dele o poder de Deus tem se aperfeiçoado a cada dia. E Deus tem usado ele de forma poderosa para a sua glória. Então, meus irmãos, Jesus ele está dizendo, não é que a tua oração só será ouvida se for num quarto e num quarto trancado, não. Lembrem-se disso. Mas ele está mostrando aqui, ele está fazendo um contraste, tá? Jesus ele está fazendo um paralelismo de contraste. Dá para vocês entenderem isso? Ele faz um paralelismo de contraste. Ele diz, olha, os hipócritas oram em público. Você, que é meu discípulo, ora em secreto. Os hipócritas oram para agradar os homens. Você ora a Deus. Os hipócritas oram para ter o favor dos homens. Você ora para ter o favor de quem? De Deus. Não quer dizer, ele não está dizendo aqui que a tua oração tem que ser sempre num quarto e de porta fechada. Mas ele está querendo dizer que a tua oração deve ser sempre a Deus. E que você precisa ter o seu momento privado com Ele. A ideia de trancar a porta é para que você possa realmente falar. De tal maneira que ninguém mais venha ouvir, só Deus. Às vezes a gente nem fala, só pensa, né? Já é o suficiente. Mas há certos pecados que nós precisamos confessar, que ninguém pode ouvir. E às vezes você quer falar isso de voz audível para Deus. Só você e Deus. É interessante a oração secreta. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João. Deixa marcado aí. Veja, não há nenhuma condenação à oração pública, viu, irmãos? O foco está aqui na motivação do coração. Os hipócritas buscam as multidões. O verdadeiro seguidor de Jesus busca a Deus. Outra coisa de orar no quarto é que o cristão ele deve evitar aquele que o distraia, que sirva de tentação ou de exibicionismo. Ele deve buscar uma íntima comunhão com o Senhor. João, Evangelho de João. A lição de hoje é bem simples, bem prática, até porque a gente já tem falado sobre isso todo esse tempo. Capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. João, Evangelho, capítulo 1, verso 43. Vamos lembrar da história de Natanael? João 1, 43 diz, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, ou Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Natanael era de Caná da Galiléia. E disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há mentira, não há engano, não há falta de integridade. Dolo, né? Desculpa, não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E agora? Por que Natanael reconhece que Jesus é o Filho de Deus realmente, só pelo fato de Jesus dizer, olha, antes de Filipe te chamar, eu vi que você estava debaixo da figueira. O que é que vocês entendem? Hã? Sim, mas justamente. Provavelmente essa figueira, alguns acham, ficava num lugar que não era fácil das pessoas verem. Alguns acham que até no quintal da casa dele. Ou em alguma região que Natanael costumeiramente ia para ali para orar. Era comum os judeus orarem em vários momentos do dia. E como eles eram da Galiléia, então eles não tinham tempo de ir até Jerusalém e fazer a oração 2 vezes do dia, de manhã
no sacrifício matutino e à tarde no sacrifício vespertino. Então, quando Jesus diz aqui, Natanael sabia que ninguém poderia ter visto ele ali debaixo da figueira. E debaixo da figueira ele estava justamente orando. Só Deus. E aí Jesus diz, olha, eu te vi. Quando tu estavas, nas nossas palavras aqui, na tua oração secreta, conversando com Deus. É como se ele dissesse, eu estava lá, ouvindo a tua oração. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Jesus diz, quando quiseres orar, entra no teu quarto, ora a Deus, o teu Pai. Interessante que ele não fala Deus, ele fala ora ao Pai. Porque aquele que entra secretamente para conversar com o Pai, é necessário que haja uma relação filial, haja intimidade. Ora ao Pai, Ele é o seu Pai. Tenha intimidade com Ele, busque-o. Ele está vendo, tenha a convicção que Ele está vendo a sua oração. Não importa, por isso que eu estou dizendo aqui, não necessariamente tem que ser no quarto, pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar que você tenha privacidade. Pode ser no quintal da sua casa, debaixo do pé de castanhola, né? Que aqui vocês chamam de coração de negro. Então, debaixo do pé de castanhola, debaixo do pé de agaroba, onde for, numa rede, você sozinho de madrugada, quando todo mundo está dormindo e você precisa de seu tempo, você sai, você corre para a sala, ou você se ajoelha na sua cama sem ninguém ver. Eu estava vendo um testemunho de uma senhora que ela disse que estragou a cabeceira da cama de tanto orar ali com a cabeça ali em cima, pelas madrugadas, orando pelos filhos. O marido chegou para ela e perguntou, o que está acontecendo com essa cabeceira aqui? Que essa outra está boa e essa aqui não está prestando, está começando a estragar. Ele não via, né? Ela não acordava ele para não incomodar. Ele estava cansado. Então, a ideia da oração, irmãos, o crente que Jesus está dizendo, olha, não seja como os hipócritas, não é proibido orar em público, pelo amor de Deus. Ah, não, o pastor Adriano disse que a gente não deve orar em público. Eu não disse isso. O pecado é orar para agradar os homens. Pode ser que você esteja dentro de casa, no seu quarto, a família toda esteja em casa e você fica orando em voz alta só para o povo ver que você está orando. É a mesma coisa. Não é verdade? É a oração hipócrita. Você deve orar secretamente, não se preocupe. Calvino, ele diz o seguinte, quando o homem orar na presença de outros, ele deve ter os mesmos sentimentos como se estivesse recluso em seu quarto, não tendo outra testemunha a não ser Deus. Então, você pode orar diante dos homens, nós oramos aqui várias vezes, não tem problema nenhum, mas a gente não ora aqui para agradar, a gente ora a Deus, confiando em Deus, esperando de Deus, a sua graça e a sua misericórdia sobre nossas vidas. A ênfase de Jesus não é tanto o lugar, né? Eu estou lendo aqui um trechinho da apostila, está na página 12, no segundo parágrafo, quando ele diz, a ênfase de Jesus não é tanto no lugar para a oração, mas na atitude da mente e na motivação do coração. O segundo parágrafo da primeira linha aí, da página 12, quando ele diz, a ênfase de Jesus não é tanto no lugar para a oração, mas na atitude da mente e na motivação do coração. Em vez de orar para sermos vistos pelos homens, devemos orar ao nosso Pai que está em secreto. Louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos para o próximo ponto. Volte aí para Mateus capítulo 6. Nós vimos aqui que ele corrige a oração hipócrita, mostrando que nós devemos orar em secreto, ter uma oração privada, ter uma oração voltada diretamente para Deus. Ele fala na questão da recompensa, mas essa recompensa, muito cuidado, ela não é meritória, nós não merecemos nada, somente o juízo. Mas lembre-se que toda a nossa oração, isso aí a gente vai falar mais na frente, ela é feita em nome de Jesus, ou seja, por causa de Cristo, da obra dele. Deus, ele ouve a nossa oração por causa da obra de Cristo, que é realizada por nós. Por isso que quando eu oro em nome de Jesus. Não é um mantra, não é algo místico, em nome de Jesus. Não é isso. Você precisa entender que quando você está falando em nome de Jesus, você está dizendo, olha, eu oro a ti, Senhor, e eu te peço não por merecimento meu, mas pelo que Jesus fez por mim. É por causa dele que eu oro. É por causa dele que eu tenho acesso ao Senhor. É por causa dele que eu posso, mesmo como um pecador, todo sujo,
todo cheio de lama, de pecado, de sujeira, mas eu posso me aproximar da tua santidade, não por mim mesmo, mas pelo que Jesus fez por mim, porque o sangue dele me purifica de todo pecado. Diga, minha irmã. Eu estou ficando velho, aí eu estou ficando moco. Mas boa pergunta, irmã. Eu vou repetir sua pergunta para quem não ouviu. A irmã está perguntando, por exemplo, você está num restaurante cheio de gente, você vai almoçar ou jantar, né? E aí você quer orar, agradecer a Deus por aquele alimento. A pergunta é melhor baixar a cabeça, orar em silêncio ou orar em voz alta? Bem, eu acho melhor orar em silêncio. Ou orar baixinho. Se quiser falar, orar baixinho, está um grupinho ali, vamos agradecer a Deus. Porque não precisa, né, você fazer uma oração alta, porque há muitos, não, a gente tem que orar para mostrar que a gente... Não precisa. Não precisa. O nosso testemunho, ele pode ser dado de diversas maneiras, né? Às vezes vai até incomodar o outro, né? Aí você diz, não, mas não estou nem aí, estou fazendo algo para Deus. Mas não há necessidade. Se você quer apenas agradecer a Deus, porque o testemunho é com a pregação do Evangelho, né? Então, se ali não é o momento, então você tem que ter sabedoria, né? Eu prefiro orar agradecendo baixinho ali. Pronto, obrigado, Senhor. Se tiver um grupo assim que você quiser orar, vamos agradecer. Que não incomode os outros, tudo bem, baixinho. Agora no meio do restaurante já pensou, Deus, obrigado. O povo vai dizer, misericórdia, ali tem um bocado de maluco, né? Mas não é nem com medo do que os outros vão pensar, que a gente não vai se preocupar com isso. Mas é usar o bom senso, né? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele usava a sabedoria, o bom senso. Ele não fazia essas coisas, né? Ele era muito sábio, né? Mas tem muito disso, né? Peraí, garçom, deixa eu estender as mãos aqui, eu vou abençoar essa comida. Aí isso realmente é para chamar a atenção. Tem essas marmotas, como a gente chama, né? Lá na Paraíba tem sim. Diga, minha irmã. Foi Roberto que tinha levantado a mão? Não, mas vai, fala. Sim. Sim, sim. É uma oração, irmã. Sei. É. Não, é porque às vezes nós achamos que a oração, ela tem que seguir um molde, né? Ela tem que seguir um molde que nós aprendemos na religião, que os homens mesmos criaram. Nós podemos orar simplesmente quando nós temos o desejo de pensar em Deus, de conversar com Deus, de passar um tempo com Ele. Isso é oração. É porque a gente às vezes acha que a oração tem que começar desse jeito, porque não vão nos ensinar, né? A oração tem que começar assim e tem que terminar assim. Bem, a oração tem que ser em nome de Jesus. Você tem que ter consciência disso, de que tudo que você pede, agradece, louva, tem que ser por meio de Cristo, que é por causa dele que nós temos acesso ao Pai. Se não fosse por ele, olha, jamais. Mas assim, como vai ser essa oração? Pode ser no pensamento, chegou o alimento, obrigado, Senhor, por este alimento. É o seu coração, que ele está vendo a gratidão do teu coração. Também não adianta dizer, obrigado, Senhor, por este alimento, e lá no fundo você diz, mas rapaz, que comida ruim, eu quero lá essa comida. Era melhor que não tivesse nem trazido. Aí essa oração também não significa nada, né? Irmão Roberto? Isso, certo. Sim, sem dúvida. Há vários sinais que vão mostrar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Não somente as suas palavras, né? Há outros sinais que são muito mais evidentes. Já pensou? Verdade. Sim, sem dúvida. É uma oportunidade. Quando você vai orar em público, ore e aproveite a oportunidade para falar do Evangelho. O problema é só a motivação. Vai orar em público, ore, mas nunca para agradar os homens. Ore a Deus. Ore para a glória de Deus. Toda oração, todo jejum, tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor. Tá? A segunda lição está aqui no versículo 8, quando ele diz,
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ele está falando das vãs repetições. Isso quer dizer que eu não posso repetir nada na minha oração, que é pecado? Não, não é isso também, viu, irmãos? Muitas vezes, quando a gente pede perdão a Deus, a gente pede várias vezes, né? Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu falhei. Porque o arrependimento, ele machuca, né? O verdadeiro arrependimento, ele causa tristeza. E quando você se lembra daquilo que você fez, que desagradou a Deus, naturalmente você volta novamente a orar e a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti. Isso não é uma vã repetição. Isso é apenas um expressar de tristeza e de arrependimento que você... É quando você faz algo contra uma pessoa. Você magoou uma pessoa. E aí você pediu perdão a ela, ela lhe perdoou. Mas você continua tão entristecido que às vezes você vê a pessoa de novo e diz, rapaz, olha, me perdoa realmente por aquilo que eu fiz. Não é que você está repetindo algo para receber o perdão. Vocês estão entendendo, né? Apenas você está expressando a sua dor. Então, muitas vezes, quando eu peco, eu peço perdão a Deus várias vezes pelo mesmo pecado. Mas eu entendo, eu digo, Senhor, mas eu entendo que a Tua palavra diz que os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. E o próprio Deus, pelo Espírito, já me levou ao arrependimento. Então, eu confio no perdão e devo viver na alegria desse perdão. E não achar que não fui perdoado e que vou ter que pedir perdão de novo amanhã. Aí é diferente. Não. Mas aí Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, não vos assemelheis a essas pessoas que ficam fazendo vãs repetições. Deus já sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Aí vem a pergunta, então por que eu vou orar? Eu já falei isso aqui no começo. Por que então eu vou orar? Bem, a oração, irmãos, ela não é para informar a Deus do que eu preciso. A oração, ela é um meio pelo qual eu fortaleço a minha comunhão com Deus. Deus, ele estabeleceu algumas coisas para nós praticarmos, para que nós possamos andar com ele em intimidade. É o que nós chamamos de meios de graça. Ele quem criou isso. Se Deus tivesse estabelecido o seguinte, olha, você vai dar 2 pulos, e dando 2 pulos todo dia você vai ter comunhão comigo. Todo mundo aqui ia ter que dar 2 pulos, né? Mas olha que coisa louca, ainda bem que Deus é sábio, né? Embora tem pastor aí mandando você pular ou fazer um bocado de coisa aí, achando que você vai ter comunhão com Deus, não é isso? Mas os pastores não são muito besta não, eles não mandam pular não, eles mandam jogar, né? Jogar o dinheiro na fogueira. Só que não é na fogueira de verdade não, a fogueira é de mentira. Porque se fosse de verdade, eles não iam mandar jogar dinheiro na fogueira, né? Porque eles não são doidos. Então, tenham cuidado com isso. A ideia, o que Deus estabelece é o seguinte, oração, palavra, jejum, comunhão com a igreja. E o jejum, pastor? Eu vou deixar de comer para alcançar alguma coisa? Não. Eu disse a vocês, vai morrer de fome. Vai entrar numa anorexia braba e não vai receber uma bolacha seca de Deus. Porque ninguém recebe nada de Deus por competência ou por algo que você fez por barganha. Ah, mas eu vou jejuar para Deus curar um filho meu. Não faça isso não. Vai ficar doente ele e você. Vai ficar doente ele e você. Agora, se você disser, eu vou parar essa semana. Essa semana eu estou de férias, um exemplo. Porque se estiver trabalhando não jejum, você vai passar mal e vai ser um péssimo funcionário. Vai dar o que a gente chama na Paraíba, turica, lá no seu trabalho. Sabe o que é turica, né? Turica é tontura, o paraibano chama tontura de turica. Já pensou? É. Sabia não? Não é? Mas vocês não são paraibanos? Então, turica, chama turica. Vai dar uma turica em você, você vai ficar tonto, vai cair, vai dar trabalho no emprego, vai fazer vergonha. Agora, se você tiver de férias, ou tiver tempo, ou for um aposentado ou uma aposentada, aí você diz, essa semana, um exemplo, você faz um propósito espiritual. Essa semana eu quero me acordar de tal hora e vou me dedicar, um exemplo, 7 horas da manhã até meio-dia, à oração e ao jejum. Porque eu quero buscar a Deus. Nessas horas, de 7 às 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas, eu vou apenas beber água,
Não vou tomar café, não vou lanchar, não vou comer nada. Vou apenas deixar um pouco de água lá no meu quarto. Não vou querer que ninguém me incomode, vou desligar meu celular, vou desligar meu telefone. Vou avisar o meu marido, dar um exemplo que seja uma mulher, ou o marido da esposa. Meus filhos, que ninguém me incomode, que eu estarei a sós com Deus. Eu e Deus. Aí você vai ler a Bíblia, aí você vai orar, passar um tempo em oração, aí você vai cantar ao Senhor, você vai esquecer comida naquele momento. Vou fazer isso a semana toda. É um propósito seu. Não vai fazer porque o pastor está dizendo, porque uma irmã, uma amiga fez. Não. Você vai fazer porque você quer buscar a Deus. O verdadeiro jejum, ele tem um propósito de glorificar a Deus e de buscar ao Senhor. Não adianta você chegar, hoje eu não vou almoçar não, estou de jejum, nem vou tomar café. Primeiro, ninguém vai aguentar o seu bafo. A não ser que você esteja tomando alguma água, alguma coisa, porque ninguém vai aguentar chegar perto de você. Não é verdade? Com o estômago vazio o dia todo. Segundo, você vai estar fraco. Aí vai que você precisa pegar 2 ônibus para ir para o trabalho, num calor desse, de Jaboatão e de Recife. Cheio, vim em pé, passa o dia todinho, trabalha como vendedor, fica em pé, e aí quer voltar para casa, você vai se irritar, vai querer matar o cobrador ou o motorista, vai ter problema com as pessoas que vão comprar com você vai pecar, você não vai fazer nada para Deus. Você apenas deixou de comer. Isso não é o jejum bíblico. Jejum bíblico, irmãos, tem um propósito de adorar a Deus, de buscar a Deus, de se voltar para o Senhor. Não é o que muitas igrejas ensinam. Não, irmã, está com esse problema, está doente, jejum para você ficar boa. E é assim, é. Aí Deus vai te curar só porque você deixou de comer. Enquanto que Paulo vai dizer, comei de tudo que tiver na mesa. Jesus era chamado de glutão e de beberrão. Não podia ter uma festinha, nem um bodinho assado, nem um carneirinho assado, que Jesus já estava lá, ó. Jesus já queria ser o primeiro da fila. Bota aí um pedacinho que eu estou aqui. Era chamado de glutão e beberrão. Qual era o pecado dele? Nenhum. Porque a comida é dada por Deus, é bênção de Deus. Agora, se você quer separar um tempo, e aí quer deixar a comida de lado, quer deixar, não fique sem beber água não, tá? Beba água. Beba sempre água. Eu tenho um amigo, que ele jejuou 40 dias. Ele quase morre. Não, sem água não. Sem água ele tinha morrido. Com suco de laranja. Ele não tomava só água, ele tinha que tomar suco de laranja também. Ele perdeu, acho que uns 25 quilos. Ele quase morre. Porque o jejum é o seguinte, nos primeiros dias é muito difícil, na primeira semana. Depois passa da primeira semana, aí o corpo se adapta. Ele ficou dessa finura. Mas ele tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas. Chega, andava assim, ó. Ele vai morrer. Eu digo, rapaz, para com esse negócio, rapaz. 40 dias ele fez esse jejum. Agora me pergunta, para quê? Para nada, ou então para ser contado também, como Moisés e como outros que fizeram. Não, porque na verdade ele foi influenciado por um determinado, vou botar entre aspas, deixa para lá, profeta aí que fez, e aí ele entrou naquela, disse que era para ele fazer, que ele ia entrar num nível espiritual muito alto. Não mudou nada. Cuidado, irmãos, eu não estou sendo pessimista não. Você quer jejuar? Jejue. Agora pegue sua Bíblia, vá ler sua Bíblia, separa um momento de oração, ora, aí você vai sair diferente desse momento. Agora dizer, jejuar, ficar sem comer e trabalhar, fazer tudo, ter que resolver as coisas, ter que ir para o trânsito, você pode passar mal na rua. Você pode sofrer um acidente, principalmente quem é diabético. Você precisa de ir no médico, não é verdade? Se for diabético, olha o problema. Você vai ter o quê? Como é que se chama? A hipotemia, é? Hipoglicemia. Hipotemia é com a temperatura, né? Essa é coisa da idade. Né? Você vai baixar a tua glicose, você vai passar mal, você pode morrer. Não vá na onda de pastor e de conversador aí de igreja não, viu? De púlpito não. Faça as coisas certas. Você não vai ver a Bíblia e os apóstolos fazendo isso. Você vai ver Paulo orientando os irmãos a jejuarem. Jejue, irmão, jejue para você conseguir isso. Ninguém faz isso. Ah, não, pastor, mas Jesus diz que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz que quem está buscando a Deus pode buscá-lo intimamente, com muita oração e até com jejum. Mas o jejum e a oração junto, olha, andando junto.
Intimidade com Deus é valorizar o fato de estar na presença de Deus. O que Jesus quer dizer? Não fique dependente demais ou voltado apenas para as coisas desta vida, do comer, do beber. Se volte para as coisas de Deus, é isso que ele está querendo dizer. Os fariseus faziam isso, ficavam entristecidos, demonstravam que estavam jejuando. Isso é para agradar os homens. Meus amados irmãos, rapaz, Cepacol é velho demais, viu? Isso não existe mais não, rapaz. Cepacol, usar Cepacol. Existe Cepacol ainda? Esse irmão Roberto é uma benção, viu? É. Cepacol é da época de Neocide, que minha mãe botava em mim para matar piolho. Neocide, né? Neocide é velho demais, né não? Aquela latinha, vocês já fizeram muito. Neocide, Cepacol, né? Essa foi boa, né? Mas vamos lá, isso é muito bom, eu gosto dos irmãos, é isso. Que aqui só tem gente nova, né? Só tem gente da Jovem Guarda aqui. E é uma bênção. É isso mesmo. Cepacol, Neocide, aquele remédio antigo, né? Que a gente... Mas vamos lá. Então, primeiro, eu aprendo que a minha oração, ela não deve ser voltada para agradar aos outros, deve ser em secreto, que o meu Pai está vendo a minha oração. Segundo, eu não preciso fazer vãs repetições, mas a minha oração deve ser um meio de comunhão, no qual eu abro meu coração, eu converso com Deus intimamente, eu posso só chorar na presença dEle, eu posso apenas usar palavras que não sejam nem tão bem organizadas nas frases, que Ele vai entender, dependendo do meu sofrimento. É interessante que Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte: orar não é vencer a relutância de Deus, mas é apropriar-se da bondade dele. Veja, orar não é vencer, como se Deus não quisesse me dar e eu tenho que falar para Ele poder me dar. Não. Orar é justamente pela fé abraçar aquilo que Ele tem para me dar. É abraçar a sua bondade. Deus, irmãos, pela sua soberania, sim, eu estava falando que os meios que Ele estabeleceu, um deles é a oração. Oração, leitura da Bíblia, comunhão com a igreja, jejum, tudo isso junto. São meios de graça para que nós possamos ter comunhão, intimidade com Ele. Deus requer por meio da oração que expressemos reconhecimento da nossa necessidade e dependência dEle e que desfrutemos das suas promessas. Como é bom estar na presença do Pai em oração, não é verdade, irmãos? Paulo, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes que as vossas petições, súplicas, orações e ações de graças sejam conhecidas por Ele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Está nervoso? Vá orar. Você vai ver como vai ser bom. Está com raiva? Acaba com raiva orar, é ruim, viu? Mas vá orar, que você vai ver que o Espírito de Deus vai trabalhar o seu coração. Está com medo, vá orar. O que estiver sentindo, vá orar. Diga, meu amado irmão. Certo. Isso. Meu irmão, se nós orássemos muito, e muito mesmo, talvez muitas pessoas não precisassem tanto, né? É claro que em alguns momentos nós precisamos de uma terapia psicológica, nós precisamos de alguma medicação, né? Mas não tenha dúvida que a oração é suficiente para todas as coisas. Quando você está na presença de Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Amém? Milagres acontecem. Orar sem cessar é você procurar estar sempre orando. Não é que você vai orar sem parar, porque é impossível isso. Mas é você em todos os momentos se voltar para Deus. Vai resolver alguma coisa, pede orientação a Deus, ora a Deus. Lembra da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, viu, irmãos, para nós orarmos corretamente. Nós precisamos ler muita Bíblia para nós nos lembrarmos de como agir. Porque vem na nossa mente a palavra quando nós vamos tomar determinada atitude. Aí vem na nossa mente a palavra, aí a gente ora, pede ao Senhor para colocar em prática. É assim mesmo. É verdade, é verdade. Irmãos, já que Deus sabe todas as coisas e conhece todas as nossas necessidades antes que lhe o peçamos, é desnecessário fazer orações vãs, sem sentidos, insinceras e longas, como que tentando convencer a Deus a nos ajudar. Ore a Deus como quem tem comunhão com o Pai,
confie nele, derrame seu coração na presença dele, descanse nele, que ele com certeza estará ouvindo a sua oração e estenderá as suas mãos para você. Amém? Que a nossa oração ela passe da formalidade, da religiosidade, e seja uma verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Observe como Jesus orava, oremos como ele. Nós vamos estudar a oração do Pai Nosso aqui em detalhes, tá? E vamos entender tudo que Jesus fala, pontinho por pontinho, cada ponto daquele. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Cada frase dessa nós vamos separar um domingo para estudar, tá bom? Aí vocês não podem dizer que não estudaram a oração. Vão sair daqui experts. Amém? Deus abençoe.